Olá para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado, seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tolinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Estamos no mês de setembro, mês em que a gente comemora e relembra uma data importante relacionada ao suicídio, é o chamado Setembro Amarelo. E a gente vai abrir um espaço aqui no Mentalistas para esclarecer todas as dúvidas em relação a esse tema. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o neurologista Williams Lorenzato. Ele que é mestre em neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai trazer um pouquinho mais dessa experiência para a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, vamos ver. Obrigada pela presença, Obrigado. Viu? E aqui no estúdio da TV Estadão, a psiquiatra Thaisa Gazotto Neves, que é da clínica Nupem, também vai trazer um pouco mais o saber dela psiquiátrico sobre esse tema. Obrigada, viu, pela presença. Pelo convite. Para a gente falar sobre suicídio, né, um tema tão complicado e até mesmo no jornalismo a gente tem uma certa ressalva em falar sobre esse assunto. Por muitos anos dizia-se que falar sobre suicídio era estimular o ato em si. E eu queria já começar esse programa desmistificando esse tema. Dr. Williams, é verdade isso ou não? O que o senhor pode dizer a respeito desse assunto? Na verdade, realmente existe um tabu da mídia em falar sobre o suicídio, né? Na verdade, só se fala de suicídio em pessoas famosas, né? Um artista famoso suicidou, aí eles falam que essa pessoa tinha um problema mental, um problema com drogas ou com álcool, e aí eles comentam sobre o suicídio dela. Mas não falam do suicídio da pessoa comum, que acontece todo dia, porque o suicídio é muito prevalente no nosso meio. Com medo que quando você fala do suicídio, mais suicídios acontecem. Na verdade, o que os estudos mostram hoje em dia, quando você fala sobre suicídio, permite que aquelas pessoas que pensam no suicídio procurem mais o serviço de saúde, ou converse com amigos ou parentes falando sobre a doença. E com isso facilita a prevenção do suicídio, porque 9 entre cada 10 suicídios podem ser prevenidos. Então é importante que essa consciência coletiva, até a mídia participe, como os programas como você faz, por exemplo, esse programa de hoje, facilite com que aquela pessoa que está pensando no suicídio procure o profissional de saúde ou um parente fale sobre a patologia ou sobre o pensamento. Nossa, 9 em cada 10, então, suicídios poderiam ter sido evitados caso a pessoa tivesse informações sobre esse tema. Eu queria que a doutora Thaisa também explicasse para nós, né? Quais são as situações em que esse indivíduo se torna vulnerável, né? Em que ele sente que não vale mais a pena viver, não vê mais a luz no fim do túnel. A gente pode trazer alguns exemplos? Com certeza. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 90% dos casos de suicídio, eles têm algum transtorno mental, né? Mas é importante a gente reforçar os fatores de risco além dos transtornos psiquiátricos, né? Então, sexo masculino, idosos, né? Divorciados, solteiros, desempregados, né? Com situação social desfavorável. Esses pacientes eles estão mais suscetíveis a uma tentativa ou a um evento suicida propriamente dito. É mais comum a mulher ter tentativas de suicídio, mas o evento em si, né, o que leva propriamente à morte, é mais comum no homem, é 4 vezes mais comum no homem. Aí tem questões fisiológicas do homem, tem questões sociais também associadas. Algo que é bem importante a gente observar num paciente, que a gente pode pensar se tem algum risco ou não, é a questão do desamparo. Esse paciente, geralmente, ele vai se sentir desamparado, tem uma sensação de desesperança, de que a vida não vale mais a pena, e tem o fato dele se sentir sem saída. Para que lado eu vou? Então, para ele, juntamente com provavelmente já tem um transtorno psiquiátrico já instalado, juntamente com todos esses fatores, levam esse paciente a um evento propriamente dito. Agora eu fico pensando se... porque a gente lê muita coisa aí pela internet, né? Quem está acompanhando o Mentalista sabe disso. Tem gente que diz assim, a pessoa que fala muito que vai se matar, não se mata, né? Fala muito, mas não faz nada. Infelizmente, esse tipo de comentário que a gente lê muito ou ouve muito falar, doutor. Isso é mito ou é verdade? As pessoas dão sinais de que vão cometer suicídio? Com certeza, existem vários sinais que mostram que a pessoa vai cometer o suicídio.
E isso, como você falou, você não dá bola, não dá atenção à pessoa que dá esses sinais, é muito grave, porque esse paciente, geralmente, depois de 6 meses, ou no próximo mês, eles costumam cometer o suicídio. Então é muito comum esses pacientes, nos últimos 6 meses, ter procurado um médico falando sobre ideias suicidas, ideação suicida. E cerca de 60% dos pacientes que cometem suicídio, no mês anterior eles foram psiquiatra ou algum profissional de saúde falando sobre isso também. Então é muito importante você observar o paciente, tentar observar que paciente tem um fator de risco para tentar orientá-lo e encaminhá-lo para um serviço de saúde para que evite que aconteça esse caso grave, né? Na verdade, a mente do suicida, o comportamento suicida, ela é dividida em 3 formas, né? A primeira forma é aquela pessoa que tem ideação suicida. Ela tem ideia do suicídio, mas ela não faz o ato em si. Depois tem a tentativa do suicídio. A pessoa tem uma tentativa frustrada ou uma tentativa que não leva à morte, e esse é o próximo passo para o suicídio. As mulheres, como a colega falou, são muito comuns ter mais tentativa do suicídio, e homens são mais comuns acabar fazendo suicídio como ato mesmo final. Então é muito importante a gente observar os pacientes que têm ideações suicidas ou que já tiveram uma tentativa de suicídio. E esses pacientes são que a gente deve abordar com mais intensidade para evitar o ato final, que é o suicídio em si, né? Doutora Thaisa, você falou a respeito de transtornos mentais que normalmente acontecem com as pessoas que tentam suicídio. Tem algumas doenças que a gente poderia citar aqui para os internautas e que merecem mais cuidado, assim, por exemplo, quem tem depressão, quadros de ansiedade? O transtorno depressivo é a patologia mais prevalente dos quadros suicidas. Importante reforçar, mas colega que é neurologista, a relação entre patologia psiquiátrica e doença clínica, ele favorece uma tentativa de suicídio ou o ato propriamente dito, tá? Então, o transtorno depressivo é o mais prevalente. Os transtornos de personalidade, eles estão muito associados. De qualquer forma, quando a gente vai avaliar um paciente com potencial suicida, é importante a gente avaliar todo o contexto, né? Então, é muito comum o paciente ter um transtorno de personalidade, né? E juntamente com esse transtorno de personalidade, ele apresentar um transtorno de humor, que poderia ser um transtorno depressivo, um transtorno bipolar, um transtorno de ansiedade, né? E isso levar ao fato em si. Uso de substância, muito importante, como álcool, drogas, porque o uso de substância, até de uma maneira aguda, ele vai aumentar a impulsividade desse paciente, e muitas vezes ocorre um suicídio sem um planejamento prévio. Então isso é algo bem complicado, né? E também os transtornos psicóticos, como esquizofrenia, né? Então todos os transtornos mentais, eles podem predispor, mas o mais prevalente realmente é o transtorno depressivo. A doutora Thaisa falou essa questão dos quadros clínicos para além dos transtornos mentais, e me ocorreu uma coisa, doutor Williams. Uma vez a gente fez um Mentalistas aqui falando sobre quadros demenciais, né? Não só Alzheimer, Parkinson, entre outras demências, né? E eu lembro que um dos entrevistados disse que, por exemplo, a infecção urinária causa uma certa demência momentânea que depois de curada, o paciente já não apresenta mais esse tipo de traço, né, de uma demência. Isso acontece também na ideia suicida, quer dizer, alguma inflamação, uma infecção que esse paciente tenha pode culminar no suicídio ou não? Não tem relação. O que você relatou que a gente chama de delírio, né, que é um quadro de agitação psicomotora agudo em pacientes que não têm demência. Qualquer infecção, hiponatremia, sódio baixo pode causar um quadro desse. Fora as doenças psiquiátricas, algumas outras comorbidades clínicas também podem levar ao suicídio, como AIDS, pacientes com câncer terminal, devido à dor crônica, aumenta muito a frequência de suicídio, 3 vezes mais em pacientes com dor crônica. Demência também pode provocar, também aumenta o risco de suicídio. Então essas doenças em si são doenças clínicas que aumentam a tendência ao suicídio, principalmente nas populações mais idosas, acima de 65 anos, que é um nível de idade onde muitas pessoas têm suicídio, tanto adolescentes como idosos, né? É a prevalência maior nessas 2 faixas etárias de idade.
Então, algumas doenças clínicas também facilitam o suicídio em pessoas que já têm uma tendência a ter o suicídio. Quer ser uma tendência biológica ou genética, quer seja uma tendência psiquiátrica, de alguma doença em si. Então, ou existe uma tendência genética, então? Sim, vários estudos têm mostrado que existe fator genético, de duas formas. Algumas doenças psiquiátricas, como a colega citou, elas têm uma tendência familiar. Então, a transtorno bipolar, por exemplo, tem 60%, 70% de penetrância familiar. E é uma causa comum de suicídio. A depressão também tem uma tendência genética. Então, essas doenças genéticas que causam transtornos psiquiátricos aumentam o suicídio. Fora isso, alguns estudos em gêmeos, homozigóticos e outras classes de irmãos, ou até como adotados, mostrou-se que tem uma tendência também genética diferente das tendências psiquiátricas, das doenças psiquiátricas, que podem levar também ao suicídio. Isso ainda não está muito bem conhecido, né? Qual é o loco, qual é o gene específico para causar o suicídio. Mas isso está sendo desenvolvido com os estudos a longo prazo. A gente falou sobre a população idosa, doutora Thaisa, mas eu gostaria de abordar também essa questão dos adolescentes, né? A gente tem muitos pais que dizem que seus filhos... Alguns filhos na escola se cortam, né? Isso está sendo cada vez mais comum, de alguma maneira, para conseguir aplacar aquela dor psíquica, né? Aquela ansiedade acaba se cortando, né? Então, é a dor física que acaba sobressaindo a dor emocional. O que a gente pode falar em relação ao universo adolescente? Por que os adolescentes estão também como um dos grupos vulneráveis ao suicídio? É importante ressaltar que na adolescência existe uma tendência a uma impulsividade ligada também ao próprio desenvolvimento do sistema nervoso central. Tá? Então, é diferente o desenvolvimento do sistema nervoso central de uma criança, de um adolescente e de um adulto. Né? Então, o adolescente, ele tende um pouco mais à impulsividade, né? Acho que quem convive com adolescente observa aquelas mudanças de comportamento, aquelas ideias até transgressoras, né? E eles realmente estão mais suscetíveis por conta dessas alterações, físicas a nível do sistema nervoso central. E nós estamos vivendo um momento em sociedade, né, em que a rede social tem uma grande influência, né? Eu vou até citar, tem uma certa glamourização, né? A gente observa algumas blogueiras no Instagram, no Facebook, divulgando a vida. E se a gente for avaliar, essa vida nem sempre é real, né? Então, isso faz o quê? Faz com que o adolescente pense na vida do outro, um patamar muito elevado e, consequentemente, a vida dele não vale a pena, né? Juntamente com o bullying na escola, né? Muitas vezes existe um afastamento da família, então é muito importante esses pais estarem um pouco mais unidos, observando o comportamento do filho, tentando perguntar um pouco mais, né? E espero que vire moda agora, né? Que nas redes sociais passe. Eu acho que já está começando a ter um movimento de maior humanização, de maior desglamorização. Acho que um caso interessante foi quem acompanha aí rede social, até pelo fato de eu estar na saúde mental, nós temos que estar ligados a isso. Por causa da Bruna Marquezine, semana passada. Sim, até falamos, né, sobre isso aqui. Né? Que ela colocou na rede social dela, que ela também tinha uns momentos de tristeza. É importante que essas personalidades que têm uma certa influência comecem a colocar um pouco mais as suas frustrações, as suas tristezas, com certeza, né? Porque aí é importante para o jovem poder se identificar com ele e pensar, nossa, é possível sair dessa, né? Então, eu acho isso muito importante. Doutor, o senhor concorda? Na verdade, essa população de adolescentes cresceu muito o nível de suicídio, né? Na verdade, o suicídio cresceu mais ou menos 60% nos últimos 50 anos, a partir de dados estatísticos. E muito mais adolescentes. Antes era mais comum idosa, para ser 65 anos,
por aquelas doenças que a gente tinha citado agora há pouco. Na verdade, 2 problemas são importantes para isso. Primeiro, a mudança da sociedade. Hoje em dia a mulher trabalha também, o homem trabalha quase todo dia, então o jovem fica muito isolado dentro de casa, né? E segundo, o próprio isolamento relacionado à internet também. Hoje em dia todo mundo é conectado com o mundo, mas fica isolado num quarto, né? Isso facilita também algumas predisposições a não ter muito contatos com pessoas fisicamente e facilita o suicídio. Tanto que é muito comum perceber em redes sociais ou observar em redes sociais alguma mudança nos padrões de contato ou de mensagens entre os jovens. Inclusive até uma rede social muito famosa lançou um algoritmo para poder avaliar que pessoas teriam risco de suicídio, encaminhar para outros amigos, para familiares ou até para centros de apoio, exatamente para avaliar se aquela pessoa tem risco e tentar entrar em contato com ele. Então, para ver como esse problema é um problema grave, né? É um problema mundial. O adolescente, na verdade, na adolescência, o suicídio é a 3ª causa de morte em adolescentes, dos 15 aos 29 anos, só perdendo por violência e acidente de trânsito. Então, apesar de não ser muito divulgado na mídia, muita gente comete suicídio. No Brasil, por exemplo, por dia são mais ou menos 32 pessoas e no mundo 800 mil no ano. Então é muito prevalente isso. E a gente tem que observar essas populações com maior risco, principalmente os adolescentes. Né? Assim como a gente tem exemplos de personalidades que acabam dividindo essas angústias que a doutora Thaisa falou, né, nas redes sociais e na internet, mas a gente também tem um lado muito ruim da internet, que é sugerindo que a pessoa faça, e até crime inclusive, né, você induzir a pessoa a cometer suicídio, é um crime, está na lei. Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a plataforma Abertamente, que o senhor ajudou a organizar e que também traz informações para as pessoas que estão nesse sofrimento psíquico. A internet realmente é um problema, às vezes, para alguns casos. A gente viu recentemente Baleia Azul, né? Tem o 13 Reasons Why, né? Aquela série do Netflix, também abordou muito sobre isso. Isso começa a ser muito divulgado e muito conversado na mídia. Graças a isso, foi aberta essa plataforma chamada Abertamente, através da FQM Pharma, que tem o objetivo exatamente de divulgar as questões de doenças psiquiátricas e desmistificar um pouco essas doenças, né? Auxiliando com vídeos de médicos, palestras, textos relacionados a doenças mentais e também tentando encaminhar os pacientes para locais específicos para tratamento, quando aparece alguma patologia, alguns sintomas desses. Então essas plataformas são muito importantes para tentar ajudar os pacientes que têm o risco de doenças psiquiátricas ou até o risco de suicídio mesmo. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas o Dr. Williams Lorenzato, que é neurologista, também integrante da UFRJ, né, mestre em neurologia, e a psiquiatra Thaisa Gazotto, que é da clínica Nupem. Estamos falando sobre o suicídio por causa do Setembro Amarelo. Doutora Thaisa, do ponto de vista do paciente, quando ele vai buscar ajuda, eu acredito que ele já ouviu inúmeras coisas das pessoas, então, de amigos, de familiares, não pensa nisso não, a vida vale a pena, a vida é legal, uma série de como se fossem máscaras sociais para que a pessoa não cometa suicídio. Talvez para a sociedade seja difícil, né, encarar o suicídio, né, e tanto que é um tabu até hoje na nossa sociedade. Mas eu queria que a senhora compartilhasse aqui no Mentalistas, né, quais são as principais queixas desses pacientes que procuram ajuda na clínica psiquiátrica, né, qual tipo de acolhida eles querem para falar sobre um tema que é tão difícil, eu acredito que seja tão difícil dividir, né, e conseguir ter coragem muitas vezes para buscar uma ajuda profissional. É importante pensar que não se deve evitar falar de suicídio, nós precisamos falar de suicídio. Então, qualquer alteração de comportamento que esse paciente esteja tendo, não só no profissional de saúde, mas até em casa, psicólogos, profissionais da saúde em geral, tem que deixar esse paciente falar, né? Aquela estratégia de, vamos mudar de assunto, né? Isso não se deve fazer. O paciente precisa falar o que ele está sentindo e cada caso é individualizado. Não dá pra gente chegar e falar assim, olha, para tal patologia vamos fazer isso, não, cada caso é individualizado, mas uma regra precisa se falar, perguntar. Algo muito importante que a gente avalia também a gravidade do pensamento, do plano em si, são cartas de suicídio,
algumas mensagens que o próprio paciente pode falar, olha, estou indo, e realmente vai, desaparece. Tá? Então existem alguns sinais que podem nos atentar para uma gravidade mesmo. Né? E aí é importante a família se unir, então vai haver um tratamento multidisciplinar com psiquiatra, com psicólogo, com educadores em geral, com a família, né? E algo muito importante, tanto para os pacientes quanto para os familiares e para a sociedade em geral, é a gente tentar desmistificar um pouco a questão da psiquiatria, né? A sociedade ainda vê a psiquiatria como uma especialidade não médica, né? Como se não houvesse fundamentos neurobiológicos associados à psiquiatria. Sim, existe, tá? Então, existe uma genética associada aos transtornos psiquiátricos, assim como o colega falou, existe uma genética associada ao suicídio, tá? Isso é fato, tá? Existem inúmeros estudos falando a respeito. Então, é importante a população começar a tentar enxergar os transtornos psiquiátricos como algo que deve ser tratado, assim como uma pressão alta, um diabetes, né? O psiquiatra não tem o objetivo de deixar o paciente sedado, né? Que isso é uma lenda, né? É muito comum chegar paciente para mim no consultório, ai, que medo de eu vir aqui, eu tenho medo de ficar em cima da cama. Pelo contrário, o que o paciente quer é que o paciente volte à vida social, né? Então, a questão da desmistificação é muito importante, né? Sem dúvida, não. E todos os temas que envolvem saúde mental, e por isso o Mentalistas existe, para desmistificar tanto a psiquiatria, a psicologia, entre outras, né, ciências que abordam a questão da mente e dos comportamentos, é justamente essa, né? Se você procura um psiquiatra, um psicólogo, não é porque você está louco, né? É para justamente prevenir uma situação que pode ser pior, e no caso do suicídio, como o Dr. Williams disse, 9 em cada 10 suicídios poderiam ter sido evitados. Isso é muito importante falar, né, sobre esse assunto aqui. Acho que é importante reforçar também, não é sinal de fraqueza. Isso, exatamente. Né? É muito comum quem está ao redor fazer a associação do suicídio de uma tentativa como uma fraqueza. Né? Então, isso realmente é muito negativo. Na verdade, o suicídio ele não quer... Na verdade, tem um distúrbio, um transtorno mental grave em relação a uma dor mental muito importante. Ele não quer só acabar com a vida dele. Ele tem uma dor, um sofrimento mental que ele não sabe como resolver. Então, a única maneira que ele tem como resolver isso é cometendo suicídio. Ele não é uma fraqueza, como algumas pessoas falam. Isso a gente deve também evitar de falar. A gente deve orientar o paciente, falar, você está brincando, isso aí não vai acontecer. Não, duvido que você faça isso. Isso são fatores de risco grave para o paciente levar ao suicídio nas próximas semanas. Daria até para fazer uma lista, né, doutora? Exatamente. Coisas que não falar para uma pessoa que diz que quer se matar. Então, a vida vale a pena, tem luz no fim do túnel, frases de autoajuda. Não tem gente deve que falar. Já teve uma situação pior que a sua, já passou por coisa pior. Isso, comparar a sua vida, né? Como que a gente compara o sofrimento, né? Se cada um vive aquele sofrimento de maneira individual, é impossível, né? Então que a pessoa é fraca, você é fraco, ou então duvido você. Acho que duvido, né, doutor? Seria a pior frase para falar numa situação como essa, porque o paciente quer mesmo a acolhida, a escuta. Às vezes, um desabafo que ele faça já resolva em partes um pouco aquela angústia que, obviamente, no consultório, né, com devido atendimento, né, aí isso se fortaleça para que esse paciente não tenha mais essa ideia de cometer suicídio. Queria que o Dr. Williams também trouxesse aqui para o Mentalistas a experiência que ele tem no Rio de Janeiro envolvendo policiais. Eu acredito que esse cargo de policial deve ser um fardo muito pesado para se carregar, não é, Dr. Williams? Realmente, eu trabalho na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro como neurologista, né? E a gente tem um centro de tratamento para pacientes com risco de suicídio, que envolve psiquiatras, psicólogos e os neurologistas também. Nós acabamos captando esses pacientes com risco, identificamos, encaminhamos para um serviço específico, que funciona praticamente 24 horas, com psicólogos e psiquiatras, e tentamos observar o risco grande de suicídio para isolar esse paciente em relação ao trabalho militar, ou então encaminhar para alguma internação, algum tratamento de maneira mais aguda, né? O policial militar tem um fator de risco muito grave, muito grande para
para suicídio, como outras também atividades têm. Por exemplo, médicos têm 5 vezes mais frequência de suicídio do que outras pessoas, né? Indígenas também têm, pacientes moradores de rua também têm. Mas o policial, pela própria atividade fim que ele tem, aumenta muito o risco de suicídio, até porque tem questões familiares envolvidas, ele não sabe se vai voltar para casa, tem a questão de estar sempre envolvido com fatores de risco, né? De ameaças morte iminente, também, né? Ameaças no local de moradia, né? Então esse serviço funciona muito bem no Rio e a gente encaminha os pacientes e conseguimos prevenir alguns casos de suicídio lá, que já estão sendo documentados até. Existe uma certa resistência? Eu pergunto isso porque o policial, principalmente o policial militar, ele tem que ser aquele profissional que está completamente vestido daquela roupa de quase que de super-herói, não é? Pelo menos para a sociedade, né? Ele tem aquela figura que simboliza uma certa proteção, né? Tanto que ele é armado para isso, né? Para proteger a população. É uma pressão muito grande e esses profissionais, eles têm mais dificuldade, mais resistência de admitirem que eles precisam de ajuda. Olha, estou com dificuldade mesmo, estou me sentindo mais deprimido, não sei se a vida vale a pena. O que o senhor pode falar sobre isso? Realmente, a gente vê um policial na rua fardado, a gente acha que ele é um representante da segurança pública, do Estado, para atender a nós. Mas não sabe que atrás ali tem um ser humano e tem doenças ou fragilidades como qualquer pessoa. A gente tem visto que com essas atividades da prevenção do suicídio na Polícia Militar, os próprios familiares e os próprios amigos que trabalham no mesmo batalhão têm levado os colegas mais à consulta médica. E com isso a gente consegue identificar os casos, identificar, monitorar e encaminhar para um tratamento específico. Então é muito importante essa conscientização, tanto dos familiares como dos outros colegas também, para que encaminhe os pacientes para que a gente possa avaliar de uma maneira mais aguda e possa evitar o quadro de suicídio, né? Doutora Thaisa, em relação a dicas ou, enfim, aconselhamentos para as pessoas que estão assistindo esse programa e que tem uma situação nessa em casa ou um amigo, né, porque às vezes não é tão explícito, né, doutor Williams? Olha, eu quero me matar, né, mas às vezes a pessoa começa a vir com um discurso, né, mais, enfim, pessimista, olha, não tá dando certo, né? Como que nós conseguimos detectar que um amigo, uma pessoa próxima precisa de ajuda? E dá pra gente fazer um treinamento dessa escuta para a população em geral? Acho que primeiro ouvir esse ser humano que está precisando de ajuda, né? Abre para o diálogo, tentar mostrar soluções, né? Pedir ajuda de familiares, é muito importante abrir uma rede de familiares, até a parte religiosa, isso é comprovado, que o suporte religioso também ajuda, rede de amigos, e mostrar para ele que tem uma saída e que existem profissionais preparados para ajudá-lo também, né? É importante reforçarmos isso, e é interessante pensar que por trás da mensagem, a questão do suicídio é algo muito ambivalente, né? Pode haver, através de um ato de suicídio, uma busca consciente ou inconsciente de ajuda, ou realmente uma tentativa de tirar a própria vida. Então é importante a gente também tentar ter essa leitura, né? Mas sempre oferecer ajuda. Tá? Acho que essa é a principal orientação que eu posso passar. É importante que a gente observe os sinais, né? E saiba identificar os sinais. No idoso é muito comum o idoso ficar mais deprimido, mais quieto, mais isolado, ou então começar a doar alguns bens que gostava muito, ou fazer testamento, ou falar só que não vale a pena mais viver muito, porque não sente feliz, né? Que eu acho que eu entrei na questão da carta, pois né? Das cartas também. Então tem que observar esses fatores e pensar em encaminhar esse paciente para algum especialista. Mas, desculpa, só fazendo um parênteses, no caso do idoso, será que os familiares também não pensam, mas ele não teria coragem de tirar a própria vida? Tem um pouco isso também? Não teriam força suficiente para tirar a própria vida? Esse mito é muito comum, né? Todo mundo achar, não vai acontecer, não vai fazer nada, não tem como fazer isso, ele mora tão bem, ele tem seu dinheiro, né? Mas isso é muito comum, esse mito é muito comum, e isso acontece, provoca muito suicídio, né?
Então a gente tem que saber identificar nesses casos. E o adolescente, aquele isolamento, mudança de roupa, né? Começa a mudar a roupa, fica mais ansioso, agitado, começa a ser mais agressivo, são sinais também. Então um leigo identificando o sinal, ele tem que saber para encaminhar, monitorar esse paciente e encaminhar esse paciente para um serviço especializado ou para os serviços que existem públicos para isso, né? Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas agradeço muito a participação do neurologista Williams Lorenzato, ele que é mestre em neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a psiquiatra Thaisa Gazotto Neves, que é da clínica Nupem, trazendo um pouco mais desse saber para a gente aqui no Mentalistas. Obrigada pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço. Obrigado. E agradeço a sua audiência toda semana comigo aqui no Mentalistas, um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Obrigada, até uma próxima.